Obrigado. Então eu começo por agradecer o convite, que obviamente muito me honra, é com muito gosto que participo nesta rede, de saudar os organizadores, de saudar todos aqueles que constituem esta rede de arquivos. Permitia-me também saudar a equipa do arquivo do Museu a equipa do arquivo do Santuário de Fátima, e gostaria também de, numa reflexão prévia, fazer uma reivindicação junto da senhora moderadora, porque de facto, ao falar de arquivos e de memória e de história feita a partir da documentação, no meu arquivo pessoal tenho um e-mail que me diz que tenho meia hora para apresentar. Portanto, quando chegarem os 20 minutos, talvez não tenha dito tudo aquilo que preparei. De todo modo, se entender necessário, poderá depois cortar uma palavra. Gostaria também de dizer que seria importante destrinçar nesta sessão o facto de ter o gosto, enfim, a responsabilidade de dirigir o arquivo do Santuário de Fátima, mas também o arquivo da Diocese de Leiria Fátima, e de hoje me debruçar sobre o arquivo do Santuário de Fátima, para que não se confundam, porque às vezes estas realidades podem ser confundidas, porquanto são realidades com meios técnicos muito diferenciados, com meios humanos muito diferenciados e com escalas de atuação. Já hoje falávamos de escalas, que é uma temática que me é particularmente querida, e com escalas de atuação também diferenciadas. E então, sem mais demora, passaria a apresentar enfim, uma pequena reflexão que não trará novidade do ponto de vista daquilo que é a teoria sobre os arquivos, apenas fundamentar esta apresentação naquilo que é a praxis do Santuário de Fátima relativamente ao seu arquivo, começando pela identidade deste arquivo. Na verdade, gosto muito de, ao olhar para o arquivo do Santuário de Fátima, dizer sempre uma espécie de máxima: se o arquivo do Santuário de Fátima não falar desta realidade, ou desta realidade, que pode ser comparável, como vemos, mas que já é uma realidade muito próxima daquela que todos os anos vemos em Fátima, ou se não falar destas realidades, que são realidades de escalas também diferenciadas, como hoje também já aqui foi falado acerca desse conceito de escala, se não falar desta realidade, ou desta, e por exemplo nestas duas realidades já vemos aqui também uma das temáticas com a qual depois, enfim, tentarei terminar, a questão das acessibilidades e daquilo que nos é dado conhecer e daquilo que temos ou não o direito de conhecer. Na verdade, o fotógrafo que faz esta fotografia entendeu que deveríamos conhecer o rosto desta figura, mas o fotógrafo que faz esta fotografia entendeu que o recato que é devido a esta figura exigiria outro tipo de abordagem através da sua objetiva, ou se o arquivo do Santuário de Fátima não falar desta realidade ainda, então não vale a pena ter arquivo. Mais ainda, se o arquivo do Santuário de Fátima falar apenas daquilo que é a humanidade que vem a Fátima, talvez valha a pena existir, mas talvez não cumpra de todo aquilo que é a sua função última. Na verdade, os arquivos falam de humanidade, dessa humanidade peregrina, de que em Fátima temos uma imagem muito específica, icónica, e que na verdade fica plasmada não apenas no arquivo, que vamos agora, enfim, tentar apresentar, mas noutros lugares de informação. Também hoje essa matéria já foi aqui explorada, como são o museu, como são a biblioteca e tantos outros lugares de informação, de memória, se quisermos, essa memória coletiva a que os investigadores querem aceder, mas que inevitavelmente não conseguem reproduzir, porquanto a história não é uma reprodução da realidade do passado. É uma construção crítica sobre essa realidade, com base, obviamente, nas informações que nos chegam destes lugares de informação, entre eles, com particular importância para os arquivos. Isto acontece em todos os arquivos, imagino eu, acontece também no arquivo do Santuário de Fátima, que tem uma história que se pode contar em 3 ou 4 diapositivas, é isso que vou tentar fazer. Na verdade, podemos dizer que o próprio santuário
se começa a estabelecer, aliás, a história de Fátima estabelece a partir da década segunda do século XX, 16, 17, 1916, 1917. Os primeiros documentos de Fátima são logo produzidos nessa época, mas o santuário, enquanto instituição que virá a ter um arquivo, será uma instituição mais tardia, já da década de 20, e que inclusivamente podemos dizer que já existia de facto antes de existir de jure. O que acontece múltiplas vezes ao longo da história, o Santuário de Fátima não foi exceção. Esta fatura que vemos aqui é nem mais nem menos do que a prova de que o santuário já era reconhecido como realidade social, Santuário de Nossa Senhora de Fátima, ainda que canonicamente não estivesse ainda ereto e reconhecido do ponto de vista da chancela eclesiástica. O que levanta também algumas questões, e enfim, atrevo-me já a dizer, quando os técnicos de arquivo se veem na necessidade de expurgar documentação. Normalmente uma fatura é tomada por muitos de nós como um documento que pode não ser assim tão importante, pois nem mais nem menos, este é o primeiro documento que comprova a existência de facto, não é, e com reconhecimento social, do Santuário de Fátima, data de 9 de julho de 1924. Devemos esta informação ao Dr. André Melícias, que está aqui presente e que é arquivista no nosso arquivo. Bom, esta ereção canónica do Santuário de Fátima data de facto dos anos 40, e logo na década seguinte, em 1955, o bispo da época, Dom José Alves Correia da Silva, faz erigir uma instituição dentro da própria instituição, a que chama Museu-Biblioteca, muito nessa linha que vem do iluminismo, de juntar estes saberes do museu e da biblioteca, e é dentro desta provisão que encontramos a sua atenção, muito diminuta, deve dizer-se, mas temos que tomar esta carta não apenas fundacional da Biblioteca e do Museu do Santuário de Fátima, mas também do arquivo, porquanto nesta cláusula quinta diz: o arquivo do Santuário de Fátima terá obrigatoriamente de ter as seguintes secções, e enumera então arquivo fotográfico com provas e negativos, discoteca, cinemateca, e, portanto, é aqui nesta página 6 que vemos a primeira tomada de posição muito clara sobre a memória que deve ser guardada, custodiada, para que possa servir os interesses, enfim, de investigação, mas também outros, que o Santuário de Fátima terá a partir do arquivo. Os anos 60 trarão uma reflexão muito forte relativamente a estas matérias no Santuário de Fátima, porquanto se celebravam os 50 anos das aparições, 1967, e porquanto nesta altura o bispo, agora Dom João Pereira Venâncio, entende que chegou a hora de editar as fontes de Fátima, as fontes documentais que, enfim, causavam até muitas dificuldades para o estudo, porque era necessário serem conhecidas, era preciso serem editadas criticamente, e, portanto, nesta época há um novo elan à volta da ideia de guardar a memória, de a estudar e de a investigar a partir do seu arquivo. Mas na década seguinte, em 73, com a reestruturação de serviços que surge com o labor do reitor Luciano Guerra, é no reitorado de Luciano Guerra, que ao entender o santuário como uma organização de vários, enfim, com várias unidades para contribuírem para a vida desta instituição, se entende fundar um serviço de estudos e difusão e se atribui a este serviço de estudos e difusão a tutela do arquivo. E quando falamos aqui de arquivo, é importante termos consciência de que já estamos a pensar não apenas num arquivo histórico, mas também na documentação que é produzida em cada presente, para que o arquivo a possa depois vir a tutelar. Estávamos ainda muito longe da reflexão teórica que virá a acontecer nos finais do século XX e inícios do século XXI, mas temos aqui
alguma atenção já no Santuário de Fátima relativamente a essa matéria. Nesta época, colocam-se as chamadas áreas da memória debaixo da tutela deste serviço. Portanto, o arquivo, a biblioteca e o museu, tutelados pelo Serviço de Estudos e Difusão, que em 2002 lança uma grande campanha de reflexão do arquivo, aquilo que se chamou de Projeto de Gestão Integrada do Arquivo, colocando de uma forma muito clara aquilo que era, e que é esta divisão clássica, mas que continua a ter pertinência nestas instituições, de haver um arquivo definitivo, que nessa altura todos chamariam de morto, como sabemos, de existir um arquivo que está a ser feito cotidianamente, a que chamamos de arquivo corrente, e de existir um arquivo intermédio para onde transitam as pastas, as unidades de instalação, antes de entrarem no arquivo definitivo. Com regras já próprias, este trabalho beneficiou da assessoria científica de Pedro Penteado. Penso que é conhecido este ponto do arquivo do santuário, esta etapa do arquivo do santuário. Por essas mesmas datas, talvez até um bocadinho antes, também se deu especial relevância àquilo que hoje chamamos de núcleo audiovisual do Arquivo do Santuário de Fátima. É um núcleo muito extenso e que beneficiou da assessoria e do trabalho da equipa de Luís Pavão. Em 2018, há uma nova reestruturação dos serviços do santuário e o arquivo continua a ser tutelado pelo agora denominado Departamento de Estudos, que continua a ter a tutela do arquivo. O arquivo em números, assim de uma forma muito, muito rápida, eu ponho aqui o arquivo corrente entre parênteses retos, não porque ele não exista, mas porque assim está estabelecido, ele não depende do Departamento de Estudos, mas dos departamentos que, obviamente, estão a trabalhar no seu cotidiano e a produzir documentação no seu cotidiano. Todos os anos integramos documentação que vem das diferentes unidades orgânicas, essa documentação entra no arquivo intermédio e aí sim o arquivo intermédio já é tutelado pelo Departamento de Estudos, precisamente a partir da sua secção de arquivo. E, obviamente, o arquivo definitivo. Esses são alguns números que não são de ontem, eles até estão um bocadinho desatualizados, mas permitem dar uma noção daquilo que é, enfim, que são as nossas preocupações, como todos calcularão. Portanto, cerca de 2.000 metros lineares de documentação em suporte analógico, um pouco mais de 50.000 registros no software. As fotografias são já bastante mais do que essas que aí aponto. Aliás, a pandemia trouxe-nos uma paisagem nova ao Santuário de Fátima e, portanto, este tipo de documento aumentou também muito. E, em termos de equipa técnica, para além do diretor, há um arquivista responsável, 3 técnicos de arquivo e um técnico de imagem. O responsável máximo pelo arquivo é, obviamente, o reitor, que delega a sua, enfim, a direção no diretor do Departamento de Estudos. Caracterizaria agora o acervo deste arquivo. Gosto de olhar para o arquivo e de ver nele universos. Sei que talvez não seja a palavra técnica mais exata, mas é aquela que mais me parece poder descrever aquilo que encontramos. E, de facto, há um universo administrativo dentro deste arquivo que contém este tipo de documentação que aí está descrita e que todos conhecemos, que ajuda a construir estas instituições, que vai desde a marcação das peregrinações, dos alojamentos nas casas de retiros, aos copiadores de correspondência, à gestão dos doentes, à documentação contabilística e financeira, enfim, apenas para dar alguns exemplos de peças deste universo arquivístico, como os livros Razão. Depois há um outro universo, sendo o Santuário de Fátima esta grande estrutura de acolhimento de peregrinos. Obviamente a arquitetura e as restantes artes plásticas, artes do espaço,
tiveram uma relevância muito grande e, portanto, a documentação gráfica, cartográfica, tem também uma expressão muito, muito grande, que vai desde as construções mais antigas às mais recentes. Eu apresento aqui desde esta planta de urbanização de Fátima, este esboceto, até alguns outros documentos, por exemplo, o alçado da basílica mais antiga do santuário, ou, por exemplo, este desenho, este conjunto de desenhos que respeitam à Capelinha das Aparições, numa época em que se pensou destruir a capela que está, enfim, de traça primitiva e reconstruir a capela através da erudição deste autor, de Gerardus van Krieken, ou outro tipo de desenhos que podemos ver aqui. Depois há um outro universo, que é vastíssimo, não estou a fazer qualquer hierarquia entre estes universos. Esse outro universo está relacionado com os conteúdos relativos à narrativa de Fátima, quer à sua mensagem, quer à sua história. São peças que dizem respeito aos protagonistas e àqueles que interpretaram o que os protagonistas disseram, e resultam de vários tipos de incorporação no Santuário de Fátima. Este é o primeiro documento que Lúcia de Jesus escreve sobre as aparições, e que pertence ao nosso arquivo. Este é o rascunho do canto Ave de Fátima, assinado por um servita, é o pseudónimo de Afonso Lopes Vieira. Esta peça pertence ao nosso arquivo, esta aqui, que é o Passar a Limpo, já não pertence ao nosso arquivo, pertence ao arquivo da Diocese. E essa documentação aparece incorporada muitas das vezes no santuário através da doação, desta figura da doação. Isto são apenas, é um elenco que me parece que, enfim, está longe de ser exaustivo, mas que pode mostrar essa variedade de espólios que integraram o arquivo do Santuário de Fátima. Neste universo encontram-se ainda no nosso arquivo as memórias da irmã Lúcia, esse, enfim, tesouro, não é, espiritual para Fátima, mas em depósito. Portanto, as memórias são propriedade do arquivo da Diocese, mas por uma questão de conservação e de melhor acondicionamento, entendeu o bispo diocesano, e até pela ligação ao lugar, entendeu o bispo diocesano que poderiam ficar depositadas no Santuário de Fátima. Portanto, cada vez que é necessário abrir estes manuscritos, temos de ter as devidas precauções registadas em protocolo assinado à altura. Depois ainda um outro universo relativo à prática devocional, que passa por livros espirituais, livros de ouro, ramalhetes, ligados a orações, livros de pedidos de oração, ramalhetes espirituais, como há pouco dizia, e há depois uma grande percentagem de estantes do nosso arquivo ocupada por mensagens que são deixadas na Capelinha das Aparições com pedidos a Nossa Senhora, os que nós chamamos internamente de Correio de Nossa Senhora, e que guardamos com especial cuidado, porquanto elas configuram aquilo que de mais íntimo os peregrinos podem ter e que a expressam a partir de um registro escrito, depositando na peanha que sustenta a imagem que se venera na Capelinha das Aparições. Daqui a alguns instantes falarei deste tipo de documentação, mas, por exemplo, vai desde uma carta como esta que vemos aqui: querida Mãe do Céu, reconheço que, enfim, com uma exposição dirigida à Nossa Senhora de Fátima, alguns até desta forma plástica, ou, por exemplo, pedidos relacionados com crianças, como, por exemplo, este, que faz sacrifícios e que depois são entregues em Fátima pela conversão dos pecadores. Esta criança diz: não me apetecia jogar à bola, mas jogou, não é? Ou, por exemplo, pela conversão dos pecadores, jogou à bola num dia de calor. São sacrifícios com muito interesse, podemos ver
Ou, por exemplo, esta que gostava de... Eu tenho aqui as vossas caras à frente, peço desculpa, não critiquei as minhas companheiras quando me apetecia tanto. Enfim, nós vemos aqui os desabafos mais íntimos, quer destes peregrinos com idades mais ligadas à infância, ou desabafos íntimos de homens e mulheres ligados a conjunturas históricas da história nacional e internacional, que olham para Fátima de uma forma muito especial e aqui deixam a sua memória, a sua documentação. Depois há ainda um outro universo relativo à documentação paroquial, talvez seja um aspecto pouco conhecido, mas o Santuário de Fátima é também paróquia, tem também essa jurisdição e, portanto, no nosso arquivo encontramos também os livros de batismos e de casamento, sobretudo estes, e ainda uma grande parte do arquivo destinada à presença de Fátima no mundo, com documentação oriunda de diferentes lugares do orbe. Ligada à Virgem Peregrina, todos conhecemos esta epopeia de duas mulheres levarem a imagem de Nossa Senhora de Fátima pelo mundo fora, e à medida que em menos de 10 anos passaram todos os continentes com aquela imagem da chamada Virgem Peregrina, assim lhe chamamos, e dessa viagem surge documentação que é trazida e que é custodiada em Fátima, não apenas fotográfica, mas também a partir da memória escrita, como aparece nestas, ou então o culto de Nossa Senhora de Fátima no mundo, que nós pretendemos registar e que conseguimos registar a partir quer de informações que nós próprios recolhemos, mas quer também de documentação que nos chega dos diferentes lugares do mundo. Parte desta documentação já está, enfim, com algum espelho na base de dados que o Santuário de Fátima tem online, para aqueles que quiserem consultar. Ainda uma outra parte deste arquivo é o núcleo audiovisual, que tem associado um serviço de fotografia para que fique registada a memória dos momentos mais importantes do santuário. É deste arquivo, desta parte do arquivo, que surgem as fotografias que conhecemos. Nós temos, felizmente, os negativos em vidro destas fotografias do dia 13 de outubro de 1917, conhecido, como sabem, pelo Dia do Milagre do Sol, ou das fotografias dos videntes de Fátima, muito conhecidas e difundidas em todo o universo católico, e não só, obviamente, e que ajudam a fazer a história de Fátima até aos nossos dias. Neste tempo que agora me aproxima do final, gostaria de deixar... antes disso, gostaria de dizer que para nós é fundamental que estes universos conversem todos uns com os outros e, portanto, o arquivo, mesmo que esteja agora num departamento diferente do departamento que gere o museu, continua no mesmo departamento que gera a biblioteca e todos estes universos têm, obviamente, de falar e de conversar uns com os outros e posso dizer que nem sempre é fácil, mesmo dentro de uma instituição, porquanto a cabeça de um museólogo não é igual à cabeça de um arquivista e a cabeça de um arquivista não é igual à cabeça de um bibliotecário. Ainda que todas as cabeças pensem bem, nem sempre pensam da mesma maneira, como este auditório bem sabe. Para isso, estamos a trabalhar uma lista de termos para podermos, enfim, encontrar todos, para nos podermos encontrar todos numa espécie de Pentecostes, para não andarmos a falar as línguas babélicas e, a partir destes tesauros, construir essa, enfim, essa utopia de podermos chegar um dia enfim, a conseguirmos construir essa base de dados única para as áreas da memória. Então, agora, para terminar, este era o desafio que deixava, porque é um desafio muito
premente em todos os arquivos, imagino eu, mas no arquivo do Santuário de Fátima é de facto um desafio muito premente e cotidiano. A questão da acessibilidade. A acessibilidade à documentação tem vários capítulos e alguns dos que eu coloco aqui dentro da acessibilidade até poderiam estar noutros lugares. Mas, por exemplo, quando nós fazemos descrição de documentos, estamos a gerar acessibilidades ou a gerar afastamentos da documentação, a gerar interdições. Para isso, obviamente, temos critérios definidos para haver uma uniformização. Apenas aqui alguns exemplos da documentação, da metadocumentação sobre esta matéria. A própria integração da documentação gera acessibilidades e gera interdições, e temos que estar despertos para essa realidade. Por exemplo, quando a documentação passa das unidades orgânicas para o nosso arquivo, essa documentação para o arquivo intermédio passa a ser gerida pelos arquivistas, que são depois responsáveis por essas acessibilidades ou essas interdições, têm que ser mediadas, que têm que ser responsabilizadas e responsabilizantes daqueles que assim têm essas tarefas. A acessibilidade existe também ao nível da distinção nos acessos aos diferentes depósitos, nem todos os técnicos têm acesso a toda a documentação. Isto pode colocar-se neste arquivo do Santuário de Fátima, mas pode colocar-se noutros arquivos, imagino eu. E a acessibilidade passa também pela regulamentação. Essa regulamentação exige uma reflexão sobre quem é que pode aceder, aqueles que são titulares dos dados ou com autorização do titular, se há legitimidade ou não para a pretensão ao acesso, o respeito pelo embargo temporário, o respeito pelas medidas de expurgo, se assim tiver de ser. Tudo isto, obviamente, com o grande chapéu daquilo que é a legislação, quer canónica, quer civil, obviamente, que temos que ter em consideração. Eu passo estes diapositivos, são conhecidos de todos, como sabemos. Isto porquê? Porque estamos num arquivo que tem, sobretudo, documentação contemporânea, não é? Fátima começou ontem, embora seja há um século, mas na verdade todos ainda aqui em Fátima conhecemos familiares, por exemplo, dos Três Pastorinhos, não é? E de tantas outras figuras que construíram a história de Fátima, o que nos leva a ter particular cuidado, particular atenção ao acesso à documentação, ao ponto de com alguma frequência, termos de levar o assunto à responsabilidade máxima, precisamente para pedir critérios para a aplicação no acesso à documentação. Como também imaginam, o Arquivo do Santuário de Fátima é muito procurado, quer por investigadores, quer por jornalistas, e, portanto, este é um exemplo de um caso em que tivemos que levar ao reitor do santuário uma série de temas para podermos ter critérios e, portanto, enfim, não vou agora esmiuçar, porque já estou a pisar o risco dos 30 minutos, e, portanto, apenas para dizer que estas matérias estão regulamentadas, estes prazos de acesso e as formas de acesso estão regulamentadas, para que possamos todos estar disponíveis para saber qual é o nosso papel no tempo que nos é dado viver. Sabendo, vou passar agora esta parte aqui, peço desculpa. Já chegou aos 30 minutos. Eu sei. Sabendo que muitas das vezes, para que a documentação vá à consulta, temos inclusivamente que anonimizar a documentação para que, sabendo da responsabilidade que Fátima também deve ter para a investigação, não bloquear também essas investigações. E terminava então, se me é permitido usar mais 2 minutos, com 3 autores, para não terminar com as minhas palavras, porque eu sei que não acreditaram tanto em mim, mas acreditaram mais num Jorge Duby. Vou terminar com Jorge Duby, com a irmã Lúcia de Jesus, aqui de Fátima, e com o Papa Paulo VI. Jorge Duby diz-nos, e todos sentimos isto, que todas as informações são importantes, todos os índices, todas as fontes, todos os vestígios do passado, para que possamos, uma planta de um santuário de peregrinação, uma iluminura,
uma sequência de gregoriano, tudo é importante para podermos chegar àquilo que é o sentir humano e aquilo que é a identidade que sempre estamos à procura. A irmã Lúcia, a determinado momento, pode ajudar-nos a perceber, enquanto arquivistas, que, inexoravelmente, nem todos os documentos chegam ao investigador, ao historiador, ao antropólogo, ao museólogo, ao arquivista. Por exemplo, quantas cartas chegaram a Lúcia de Jesus, e sabemos que pelo menos à volta de 10 mil cartas ainda se conservam, mas as irmãs que escrevem a sua biografia dizem eram cartas essencialmente para implorar a sua oração pelos problemas e dores que atormentavam essas pessoas. Estas cartas, depois de lidas e respondidas, eram queimadas, pelo menos 10 mil não foram, mas algumas eram queimadas, e serviço que era feito pela mão da irmã Lúcia por respeito pelo sigilo sobre o assunto. Isto chama-nos a atenção para o facto de, por muito que queiramos, há determinadas informações que são do foro mais íntimo e que podem não chegar aos arquivos, ou que não devem chegar aos arquivos, ou que devem, conforme aqueles que são os agentes que vivem em cada época. E terminava com o encorajamento que nos vem do Papa Paulo VI, sobretudo, é um encorajamento dos anos 60 do século passado, mas que eu, quando entro no arquivo, tenho sempre presente. É que os nossos pedaços de papel são ecos e vestígios da passagem da Igreja, ou melhor, da passagem do Senhor Jesus pelo mundo. E eis, pois, que ter o culto a esses papéis, documentos e arquivos quer dizer, por reflexo, ter o culto a Cristo. Isto responsabiliza-nos muito, sobretudo àqueles que trabalham a documentação ligada a assuntos da Igreja, a assuntos religiosos. Aqueles papéis falam do próprio Cristo no seu corpo, que é a Igreja, e que passa pelo mundo. Diz ele, ter o sentido da Igreja. Quer dizer, dar a nós mesmos e dar aos que vierem a história da passagem desta fase do Transitus Domini, da passagem do Senhor pelo mundo. Muito obrigado pela vossa atenção. Se os arquivos não falarem destas matérias, então não merece a pena. Muito obrigado.